Pronto. Tá, então estamos gravando. Uma boa noite novamente para o pessoal, já em vídeo agora formalmente. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade na Era Vargas, né? Tá, vocês estão me ouvindo? Tá, não tá travando nada, né? Tá. Ah, tá. É que como eu botei para gravar, eu dei uma leve travadinha na minha foto, achei que tinha travado. Enfim, vamos continuar com a Era Vargas hoje, pretendemos finalizar, acho que conseguimos sim de boa, e adentrar já no governo populista, né, na República Populista que segue após, né, a queda do Vargas em 45. Na última aula, na terça-feira, né, a gente então estava vendo a gente viu que a era Vargas, né, esse período que Vargas esteve no poder indiretamente, né, lá, sem ter sido eleito, é dividido em três fases, né, o governo provisório, que dura 4 anos, né, não foi um governo tão provisório, o governo constitucional, que dura menos que o governo provisório, em 3 anos, e o Estado Novo, né, que é um período ditatorial, né? Não que os outros anos não tenham parecido ser uma ditadura, mas o Estado Novo é a ênfase dele e ele se reconhece, de certa forma, pelo menos na Constituição deles, né? Como um governo ditatorial. E. Agora também perdi. Tá. E então hoje a gente vai voltar na questão do governo constitucional e do Estado Novo. No último slide que a gente teve, a gente então estava vendo sobre a Revolução Constitucionalista, né, onde o Estado de São Paulo que liderou essa revolução, que aconteceu praticamente somente dentro do Estado de São Paulo, porque a elite paulista, né, estava insatisfeita com o governo do Vargas e pedia a queda do Vargas, pedia uma nova Constituição. Vargas reprimiu fortemente essa revolta que teve no Estado de São Paulo, mas não reprimiu a elite, né? Ele até preferiu, então, não vou mais, então, ignorar tanto os pedidos da elite paulista, vou começar a dar mais atenção para eles e tanto que acatou, né, o pedido, né, que era principal da Revolução, de criar uma nova Constituição, né. Não foi também só por causa da Revolução que foi criada uma nova Constituição, né. Quando Vargas anulou a Constituição de 1891, né, logo quando ele assumiu o poder em 1930, ele anulou a Constituição, mas estava, né, ele planejava, como qualquer pessoa que trabalha no Estado, a necessidade de uma nova Constituição, né. Ele apenas não concordava com a Constituição de 1891, mas estava em construção uma nova e essa construção ainda se acelera ainda mais com a questão da Revolução Constitucional em São Paulo, né? Ela então é criada e lançada, né, em 14 de julho de 1934 e é onde então começa a se dar o início, né, dessa nova fase da era Vargas, que é o governo constitucional, que é onde Vargas está governando a partir de uma constituição que ele mesmo criou, né? Antes no governo provisório ele governou sem nenhuma constituição. Agora então ele cria essa nova constituição que é muito baseada na constituição que a Alemanha teve pós a Primeira Guerra Mundial, né, na República de Weimar. Enfim, vocês devem ter visto um pouquinho, né? A gente não acaba estudando tão profundamente essas questões na Alemanha, porque não é tão cobrado aqui, né? Não é história nossa. Apesar de várias histórias que não são nossas, acabam também sendo cobradas nas provas. Fica a crítica, né, mano? A educação decolonial. E, enfim, essa República de Weimar, então, ela é uma república que tentava, então, construir uma nova Alemanha, né, e não acaba dando tão certo, porque lá na Alemanha, durante essa Constituição de Weimar, né, acaba surgindo, né, e dando espaço para ideias bastante ruins, para não ter outra palavra, né, acabam surgindo na Alemanha e logo em seguida, né, tomam proporção que vocês devem já ter visto, né, o nazismo. Nessa nova Constituição, então, ela tem um sentimento muito nacionalista, né, de preservação, de pertencimento a essa nação brasileira, sempre pautando naquela questão principal do governo Vargas de centralismo, né, centralidade do poder, centralidade da nação, somos todos uma única federação e não e diminuindo, né, colocando de lado as questões regionais, as questões de estados, né, as particularidades de cada população em cada região do país. Né? Não existia isso, era todo mundo um povo só, né, incluindo, né, as pessoas mais invisibilizadas ainda hoje são, né, os indígenas, mas nessa época era mais ainda, né, era permitido praticamente, né, a, a invisibilização e quiçá, a aniquilação, né, dessas populações.
porque não existia, nem na Constituição eles tinham espaço, né? A questão indígena só vai ter espaço na última Constituição, que é a nossa atual, né, de 1978. Nessa Constituição de 34, também a gente vai ver, então, a defesa, né, Bruno, Quer falar, Manu? só um comentário bem rapidinho, que inclusive nessa questão do apagamento, o Vargas, ele é bem importante, tá? Entre aspas, porque ele institui uma política de branqueamento na população, né? Então a intenção dele é que aconteça uma mistura, né, das raças do Brasil, e a ideia deles é que cada vez essa raça brasileira ficasse cada vez mais branca, né? Então, é uma política realmente de apagamento dos povos indígenas, da cultura negra, é bem pesada. É uma política de Estado, né? Isso que se difere e que torna único, assim, esse momento nesse sentido. Exatamente. Nessa Constituição, então, a gente vai ver essa questão da defesa das reservas naturais do país, né? A questão de mineração, a questão das quedas d'água. Quedas d'água são as cachoeiras, cascatas, essas coisas assim, né? E tem muita principalmente em relação às cataratas do Iguaçu, né? Que nesse momento ainda tinha uma briga entre Argentina e Brasil, onde, qual parte era de quem, né? Porque é uma região enorme, as cataratas, eu nunca fui, mas conheço de foto. É algo muito enorme e de difícil distinção de que parte é de quem, né? Então, nesse período com Vargas, começa então a se ter essa noção de valorização de monumentos naturais, por assim dizer, no Brasil, né? Também a gente vai ver nessa Constituição os direitos trabalhistas sendo cada vez mais instituídos, né, como a questão do salário mínimo, que não existia, acaba existindo nesse momento, a questão da indenização por demissão sem justa causa, né, então o trabalhador antes podia ser demitido a qualquer momento e sair de lá com a mão na frente e outra atrás, agora então nessa nova Constituição, o trabalhador que não foi demitido por justa causa, né, que não bateu em alguém, enfim, vocês devem conhecer as questões que não são para justa causa. Se alguém não trabalha aqui, vai aprender daqui a pouco. Ou não trabalhou. Quem já trabalhou sabe como é que é as questões de justa causa. E descanso semanal, né, antes não existia também. Férias remuneradas também não existia, acaba existindo. Então, todas essas questões que são hoje muito básicas para a gente, né, como classe trabalhadora, antes do Vargas, antes dessa Constituição do Vargas, não existiam, né? Então, era daí para baixo. Se hoje não são muito boas as questões, era pior ainda. Também vai estar nessa Constituição a institucionalização do voto secreto feminino, né? Como a gente também viu no slide anterior sobre o código de. Eu não lembro que slide era. Sobre o código eleitoral, né? Agora nessa Constituição, então isso está implícito, né? Quando o Vargas lançou o código eleitoral, ele era apenas um documento quase que solto, agora esse é um documento institucionalizado dentro da Constituição, né? E Getúlio, então, ele é eleito indiretamente, segundo essa nova Constituição, pela Assembleia Legislativa, né, pela Assembleia Nacional Constituinte, que é retomada, né, ela tinha sido dissolvida quando Vargas assumiu o poder em 30, agora em 34 ela retoma, eles elegem ele com vários acordos, né, em 15 de julho de 34, mas ele sabia, né, ou na mente dele, ele sabia que possivelmente teria uma nova eleição daqui a tanto tempo, né, em 37, onde ele não se colocaria em 37 não, 34, em 38, onde ele poderia se reeleger, né? Mas isso, como a gente vai ver na história, acaba não acontecendo por outros motivos. E também vai acontecer nesse momento de governo constitucional a criação, né, da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, né? Departamentos do Poder Judiciário, né, que cuidarão especificamente das questões trabalhistas, né, enfim, e da questão, né, das eleições, né, porque eram tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Eleitoral eram coisas que não se pensava, e quando se tinha processos jurídicos envolvendo essas questões, eram algo numa esfera única do Estado, e agora são esferas separadas, por assim dizer, né? É algo mais com mais importância para se debater, né? A questão do trabalho e a questão eleitoral. Seguindo no governo constitucional, então, a gente vai ver nesse momento, né, grupos políticos de bastante respaldo nacional, né, com bastante
poder, por assim dizer, surgindo, né? A gente vai ver então a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, né? Que ela vai ser um grupo político, uma orientação, quase como um partido político, mas não era um partido. De orientação comunista, né? A gente sabe que nesse momento de 1930, né, já existia a União Soviética, então o comunismo estava em pleno vapor, né? E antes mesmo da Segunda Guerra Mundial ele estava cada vez mais em pleno vapor, em plena ampliação das suas ideologias. E também a gente vai ver nessa a Aliança Nacional Libertadora, né, a participação de tenentes de esquerda, né, onde a gente vai ver a figura do Luiz Carlos Prestes, né, como que foi um grande líder, né, do movimento tenentista, né, teve a coluna Prestes lá, vocês devem ter visto nas aulas da República Velha. Luiz Carlos Prestes, então, junto com a Olga Benário, que acaba sendo sua parceira, que vão comandar, né, as principais organizações que a ANL vai promover, né. A Olga Benário, para quem não sabe, a gente vai ver logo mais em seguida. Vou deixar para falar da Olga no slide seguinte. Forte também. A ANL também tem a característica de ser forte e combatente, né, ao fascismo, que também estava em plena ascensão, né, com fascismo na Itália, nazismo de Hitler também já em 34 na Alemanha. Então, o fascismo também já estava, as ideias fascistas já estavam chegando no Brasil e a ANL então se põe contra essas ideias. A gente vai ver então uma proibição do movimento, né? Porque, enfim, comunismo, né? A esquerda era algo que realmente as elites até hoje possuem favor, então a Vargas vai acabar acatando essas ideias como um membro da elite e vai proibir, né, em 11 de julho, a existência da ANL, mas ela continua de maneira. Esqueci a palavra agora. Clandestina. Clandestina. E vão acontecer, então, né, com a liderança do Luiz Carlos Prestes, a intentona comunista, né? A intentona comunista vai ser uma breve ou uma pequena revolta, né, que vai acontecer em novembro de 35, em no mínimo 3 localidades, né, mas a historiografia também discute outros pequenos montins que tiveram em estados brasileiros. E essa intentona comunista, né, essa intenção de rebelião, né, que o principal motivo era a derrubada do governo Vargas, né, vai ser falha, né, não vai ter sucesso, porque dentro do movimento da ANL, né, existiam pessoas que eram, como posso dizer, espiãs do governo varguista e acabam entregando, então, todos os principais métodos de rebelião que a intentona tinha planejado, né. Essa intentona comunista vai acontecer no Rio de Janeiro, né, em Recife e Natal. Nos 3 lugares vão partir de quartéis generais, né, onde a gente vai ver a questão dos militares mais da ala da esquerda se pegando em armas e tentando, então, promover um golpe sobre o governo varguista, mas esse golpe, como a gente viu, né, vai ser falho. E a partir dessa intentona comunista, então, vai haver um grande aumento. Se antes com a questão da proibição já existia, agora, depois da intentona, vai haver uma perseguição ainda maior a civis, pessoas comuns da sociedade, e parlamentares que apoiavam a ANL e que, logo também, em contrapartida, eram considerados de esquerdas, né, e se alinhavam com as ideias comunistas. Vou passar para o próximo slide e depois eu retorno para esse. Aqui tem uma foto de um quartel no Natal, né? Ele tá, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá cheio de buraquinhos de bala na sua fachada, né? Então, houve bastante repressão por parte do exército que apoiava o Vargas, né? Contra esses coronéis, essa ala do exército que se rebeliou, né? E aqui, então, a gente vê então, as fotos do Luiz Carlos Prestes, de óculos ali, e a Olga Benário, né? O Luiz Carlos Prestes foi, então, um militar, né, que nasceu aqui mesmo em Porto Alegre, e viveu até a década de 90, ele morreu, ele chegou a ser senador, ele teve uma carreira política bastante significativa no Brasil. Durante o Vargas, ele chegou a ser... Logo que Vargas assumiu o poder em 30, ele foi para a União Soviética, estudou e aprendeu técnicas bélicas, por assim dizer, lá, e não só isso, né? Voltou para o Brasil de maneira clandestina junto com a Olga em 1934, onde daí ele começou a organizar a ANL, né? E ele vai, depois que a ANL, então, é proibida, enfim, depois da intentona, ele chega a ser preso, ele chega a ser até acusado de um crime. Eu até conversei com a Manu, ele foi acusado de ter matado
uma membro do Partido Comunista e que talvez ele tinha uma certa relação com ela, mas não vimos provas sobre isso direito, então eu preferi não comentar muito sobre isso no slide em si, mas estou comentando vocalmente. E ele acaba sendo então preso, depois ele retorna na década de 50, apoia Getúlio. Durante a ditadura militar, a última, ele foge, passa um tempo fora, depois retorna, depois de 85, para o Brasil, vira senador e acaba morrendo na década de 90. Mas ele sempre preservou as ideias na ala da esquerda, né? A gente tem alguns sujeitos históricos que iniciam na esquerda e vão para a direita, ou ao mesmo contrário, né? Enfim, ele foi um sujeito que sempre permaneceu com as ideias mais voltadas para a ala da esquerda, para o comunismo, para o socialismo. Olga Benário, então, sua companheira, né, de Luiz Carlos Prestes, vocês devem conhecer porque ela é uma figura até um pouco famosinha, né? Tem até um filme bem famoso sobre ela e não é muito antigo, tem uns 10, 15 anos no máximo. A Olga Benário, ela era alemã e judia, né? Ela, desde sempre, então, ela acabou se envolvendo com política, desde adolescente. Eu vi uns materiais sobre ela, desde adolescente, 15, 16 anos, ela já se misturava com política lá na Alemanha. Isso durante ainda, ela devia ser adolescente durante a Primeira Guerra Mundial, né? Oi. Ah, você perguntou se viu o filme. É muito bom o filme, gente, eu recomendo. É muito bom. É com aquela atriz, como é que é o nome dela? Ela fez a Casa das Sete Mulheres. Julia Lemertz, eu acho que é. Não. Não Julia é? Lemertz é outra. Ela nem é loira, essa atriz ali que fez a É Olga aquela loira. que tá fazendo agora o Bom Dia, Verônica. Essa série eu não vi. É muito boa também, hein? Como é que é o Tem nome nada a ver com dela? história, mas é muito boa. Não é Carol alguma Eu coisa? vou pesquisar aqui e vou Camila olhar. alguma coisa, eu acho. Pesquisei. Então a Olga acaba fugindo para Moscou logo na Alemanha começa a apertar as coisas, ela vai para Moscou e acaba virando uma agente da União Soviética. E ela então recebe a missão de acompanhar o Luiz Carlos Prestes, né, no retorno dele ao Brasil clandestinamente, Camila Morgado. E tá, daí ela durante a vinda do Luiz Carlos Prestes, né, eles vieram de navio para cá. Eles acabam se aproximando, se casam na viagem mesmo. Enfim, ela que ajuda o Luiz a organizar a Intentona Comunista, etc. Ela é presa, né, durante a queda a falha da Intentona Comunista. Ela estava grávida durante a prisão do Luiz Carlos Prestes. Ela, durante esse período, né, o Hitler já estava no poder na Alemanha, né? Hitler assumiu o poder em 34, a Intentona foi em 35. Então Hitler já estava no poder na Alemanha, já existia, né? Você já teve visto na aula da Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus na Alemanha e na Europa é algo bastante antigo, muito antes do nazismo surgir. Se fortaleceu desde o primeiro segundo que o Hitler esteve no poder na Alemanha, né? Então existia toda essa questão de perseguição, de caça, enfim, aos judeus. O governo alemão pediu, ela era uma foragida, né, do governo alemão, pediu a Olga de volta e Getúlio mandou a Olga de volta para a Alemanha, onde ela acabou sendo presa em campos de concentração logo que chegou lá e acabou sendo morta em 42, né, depois de ter tido a filha dela. A filha dela, ai, como é que é o nome da filha dela? Leucácia, não. Anitta, isso. Anitta, Leucácia é o sobrenome, né? Anitta Leucácia Prestes, acho. Ela não é viva até hoje, mas ela morreu faz pouco tempo. Não, acho que ela é viva, é viva? sim. Ela é não bem velhinha, então ela deve ser, né? Eu vi umas fotos Sim, dela. acho que ela é até professora da UFRJ, ela é historiadora. Ela é viva Escreveu ainda. muitos livros. Vê aí, pesquisa aí. Vê Sim, quantos acho anos que ela tem. sim. Mas eu achei que ela é bem velhinha, né? Ela nasceu em 35, 36, então ela não deve ser muito nova, não. Daí é isso, gente, sobre a Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, esse conto de amor deles. É bem legal o filme dela, Só deixa vale a eu pena ver. só falar uma coisa. Pode falar. Ela tem 83 anos, mas ela tá viva ainda. Ah, tá viva. Ela é uma historiadora bem... calma, que isso. É interessante essa questão da Olga e da gravidez, porque o Getúlio acaba entregando a Olga como um sinal de amizade, assim, quase, com o Hitler, né? É uma questão diplomática, inclusive.
E aí, quando se descobre que a Olga tá grávida, vira uma questão de diplomacia mesmo, porque o bebê que ela carrega é filho de um brasileiro, né? Então tem toda uma movimentação da família do Prestes, da mãe e da irmã dele, porque nessa época ele estava preso, né? De ir até a Alemanha, de recorrer à imprensa internacional para dizer, ó, tem uma mulher presa num campo de concentração grávida de uma criança brasileira que é nossa neta, sobrinha, enfim, e a gente tem o direito sobre a criança. Então, a Olga só não morreu antes porque ela estava grávida de uma criança que é filha de um brasileiro. E aí ela acaba tendo, imagina o horror de passar uma gravidez num campo de concentração, de parir num campo de concentração. Tem ali os primeiros meses que ela amamenta a criança e aí logo em seguida a criança é dada à família. No filme é super emocionante essa parte, já dando spoiler, mas assistam que vale a pena. Acho que é um exercício de empatia, né, da gente entender os horrores que a guerra e o nazismo são, né? E, e pelo que eu sei, a Olga morre sem saber se a criança foi de fato dada à família do Prestes ou se ela foi morta ou se foi dada para a família de um militar alemão, né? Porque tinha essa tortura psicológica também. Então, é bem interessante essa história do Prestes e da Olga. E até porque depois a Anitta vira uma historiadora, escreve muitos livros sobre a família, ela continua falando sobre isso. E, enfim, assistam o filme que é bem legal. Uhum, perfeito. E essa questão, né, que a Manu falou sobre procurando a mídia internacional, né, tentando denunciar. Vocês, não sei como é que foi a aula de Segunda Guerra, né, mas nesse momento, né, às vezes quando a gente estuda história, a gente fica pensando, bah, mas como que ninguém sabia que tantos judeus estavam sendo presos e mortos, né, na Alemanha, e não só na Alemanha, na Polônia, enfim, nos países da ala do eixo, né, do nazifascismo na Europa. Mas todo mundo sabia, gente. Todos os países sabiam, era noticiado. Por máximo que 70, 80 anos atrás, existia já telefone, existia uma comunicação um pouco mais globalizada, né? A gente viu na Revolução Industrial a questão de como as tecnologias foram se avançando, né? Não existia internet, mas existia telefone. Demorava 2, 3 dias para chegar a informação, mas chegava. Não era algo que em outro planeta. Então, é algo a se pensar, né? E algo que a gente também acaba também podendo colocar nos dias atuais, né? Sobre que hoje em dia a gente também vivencia vários e vários extermínios, né? No Brasil a gente tem extermínios de populações negras e indígenas, a gente vê no Globo Palestina, a gente vê a questão na Armênia, se vocês estão acompanhando, na região da Armênia ali, da Azerbaijão, etc., Turquia, tudo mais, né? Tem tanto a questão do genocídio armênio, né, que é algo que historicamente existe uma luta, né, para ser reconhecido como um genocídio, onde não se reconhece nem como a palavra de genocídio, como se reconhece a questão judaica, né, genocídio judeu. Enfim, já estamos saindo muito da aula. Mas só os povos indígenas no Brasil, que eles passam com a questão da demarcação de terras aqui, que a gente vê no noticiário todo dia, né? E muitas vezes a gente se pergunta por que os alemães não fizeram nada para impedir, né? Mas por que a gente hoje não faz nada para impedir isso também, né? Então, muito fácil apontar o dedo. Tem muitas questões éticas, morais, enfim. É bom para a Principalmente gente morais. refletir, né? Exatamente. Vamos voltar, então, porque já estamos 21h07, já não quero passar das 10. Então, dando continuidade, outro grupo político, né, que ganha bastante espaço, estão vivos. Pessoal, a gente tá falando entre nós aqui, pessoal, impactados com... A gente tá aqui Estão conversando fazendo e bad vibes com eu acho que eles. se pá, eles estão dormindo, né? É bom saber. Tem alguém aí do outro lado. Então, vamos lá. Outro grupo, então, que ganha espaço nesse momento do governo constitucional é a AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, que vai ser, então, quase como um contraposto da Aliança Nacional Libertadora, né, com uma orientação já para a ala da extrema-direita, para a área de se assumir, né, uma orientação
fascista, né, opositor ao socialismo, ao liberalismo e ao capitalismo internacional, né. Vocês também devem ter visto na aula de fascismo, enfim, né, que o fascismo europeu, o nazifascismo também uma ideologia que não que condenava o liberalismo e o capitalismo dessa maneira mais globalizante que é liderada pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, né? Eles também eram contra isso, assim como também eram contra o socialismo da União Soviética, né? Enfim, a liderança da AIB, né, da Associação Integralista Brasileira, era pelo Plínio Salgado, né? Ele, se não me engano, ele era um militar, não era, mano, ele tinha umas tendências desse sentido. Eu não sei dizer agora qual a biografia dele, porque não é um sujeito que eu me interesso muito. Mas eu sei, mas eu sei que ele era o líder desse movimento, né? Eles tinham conhecido muito por um discurso extremamente conservador, extremamente ah, tradicional, com o lema que a gente vê ali, né? Deus, pátria e família. Algo de muita exuberação no sentimento nacionalista, né? Algo que a gente também vê no fascismo. Só, só um parênteses, gente, a partir de agora que a gente tá falando da ação integralista brasileira, qualquer semelhança é ou não é mera coincidência, viu? Prestem atenção. As reproduções de símbolos, né, como a reprodução, né, porque eles reproduziam e produziam novos símbolos, né, que denotavam essa ideologia deles. E eram reconhecidos principalmente pelas vestes verdes que eles usavam, né, uma vestimenta muito parecida com que Mussolini usava na Itália, né? Mussolini também era muito reconhecido, o governo fascista italiano era muito reconhecido pelas vestes, né? Os alemães também, os nazistas também eram bastante reconhecidos pela indumentárias de SS, com seus símbolos lá. A gente vê, né, a própria bandeira do nazismo na Alemanha, o quanto é um símbolo extremamente forte até hoje, né? Para as pessoas que acreditam. Não para a história de maneira geral, né? É um símbolo, enfim, reconhecido. E eles também, então, tinham uma característica até cômica, né? Que era a saudação deles, né? De levantar a mão para cima e gritar Anauê, que eles tinham essa questão apesar de eles de invisibilizarem a população indígena, eles utilizavam, né, da língua dos indígenas para denominar certas questões dos seus símbolos nacionais, né? Porque é um nacionalismo que tenta buscar traços num passado muito distante, onde indígena e português e europeu eram amiguinhos e os indígenas abriram as portas do Brasil para vir a civilização para cá e como os indígenas queriam civilização europeia para cá. Algo nessa linha. A gente vai ver então aqui alguns símbolos deles, né? Eles tinham esqueci o nome dessa letra grega aqui, mas era o símbolo deles principal. A gente também vê aqui atrás do carinha aqui na bandeira. É um símbolo até que remete bastante, né? Essa questão dessa cor preta, essa estética, lembra bastante a estética que Hitler usou na Alemanha. O Plínio Salgado é esse aqui do meio, ó, vocês conseguem ver o ponteiro vermelho, de bigodinho, esse é o Plínio Salgado. As vestes verdes estão aqui, né? Essa foto é preta e branca, aqui o símbolo, né? A saudação deles, né? De mão para cima. O Sigma, isso mesmo, arrasou, olha ele, todo conhecido do alfabeto grego. Arrasou, Pedro. Diferente da NL, o Getúlio vai fazer, de certa forma, até uma relação aproximada com esse movimento integralista, porque, como a Manu também falou em alguns momentos, né, Getúlio dialogava muito mais com o discurso nazi-fascista e com a extrema-direita, por assim dizer, com a direita dele, enfim, de uma maneira geral, do que com alas do setor da esquerda, com o comunismo, né, com o socialismo. Então, ele vai fazer meio que vistas grossas, em um primeiro momento, com a ação integralista, mas não vai ver outras questões no futuro. Dando continuidade, para finalizar de vez, esse é o último slide, né, do governo constitucional. Então, o governo vai usar, né, dessa intenção comunista, daquela tentativa de golpe que a ANL tentou praticar, né, em diferentes lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro. Eles vão usar, né, o governo varguista vai usar para difundir um certo pânico sobre o comunismo no Brasil, né, que também já existia um pouquinho antes, mas dessa vez com a questão da propaganda do Vargas era extremamente forte, né. E eles vão, então, chegar a criar, então, uma lei, né, de segurança nacional, e essa lei de segurança nacional a gente vê um pouquinho mais em seguida,
mas ela vai permitir diversas terrorismos de Estado, né? Vai permitir perseguição a opositores do governo, vai permitir fechamento de qualquer instituição, qualquer localidade, qualquer, enfim, uh, questão que vai fazer oposição contra o governo, né? Não vai ser permitido, e segundo essa lei de segurança nacional, isso permitia na Constituição, né, em lei, que podia ser perseguido, que essa pessoa podia ser presa apenas por ter envolvimento com o comunismo, com a ANL, etc. Pode falar, mano. Não, vale ressaltar, né, que eles se embasaram, que eles criaram tudo isso, que vira um aparato enorme de Estado, e um discurso super forte, com base na intentona comunista. E o que foi a intentona comunista, né, gente? Um grupo de, sei lá, meia dúzia de pessoas. 30 soldados botando bala pra cima. Em alguns lugares super específicos que foram descobertos, sabe? Então, pensem que é um discurso que ele ressoa até hoje no Brasil. Vocês devem estar ouvindo muito, inclusive, nesses últimos dias, né? Esse medo do comunismo aqui em Porto Alegre. Uhum, em Porto Alegre, no Brasil inteiro, uma coisa que não tem o menor cabimento. O Partido Comunista nunca teve uma expressão que pudesse realmente chegar. Depois a gente vai falar do Jango, tá? Não sei se hoje ou na próxima aula, mas aí a gente vai discutir um pouco mais a fundo, mas percebam o quanto que isso virou uma desculpa para criar esse aparato de Estado para reprimir uma coisa que era muito, muito insignificante, sabe? Uhum. Aqui, eu já vou fazer um pouquinho diferente na aula e falar isso aqui depois, eu vou falar agora. Ainda sobre a lei, vai falando, Marina, daqui a pouco a gente... Ela tá digitando ali. Enfim. A Lei de Segurança Nacional, gente, aqui eu trouxe prints da Constituição. Todas as constituições que o Brasil já teve estão disponíveis online gratuitamente em sites do governo mesmo, tá, gente? Aqui, ó, o link disponível, planalto.gov.br, né? Então, tudo está colocado a pesquisa, né? A gente já viu um pouco sobre as questões da Constituição, né? Naquela aula que a gente fez em junho. Mas só para mostrar para vocês, né? Aqui na Lei de Segurança Nacional, o artigo 1º, né, que dizia que a pessoa podia, então, ser presa, né, porque era considerado como um crime a pessoa tentar diretamente ou, de fato, né, mudar de uma maneira violenta a Constituição da República, né, ou de maneira geral de tentar mudar o governo, né, ou seja, tentar aplicar um golpe. Então, era um crime se tu fosse tentar aplicar um golpe no governo. Mas a gente vai ver, então, que esse crime não era para todos, era só para quem eles estavam perseguindo, né? Essa é a primeira versão da lei em 4 de abril de 35. Na segunda versão, que é pós a intentona comunista, né? Que a intentona comunista foi em outubro, novembro, agora não me lembro. Após a intentona comunista, então eles reforçam essa lei e ainda colocam, né, com todas as letras, que todo funcionário público, todo parlamentar que tiver envolvimento com a ANL, que tiver envolvimento com grupos proibidos, né? Ali está a palavra proibida até com H, no português mais antigo. Essa pessoa estava, então, autorizada a ser presa, o Estado autorizava essa pessoa a ser presa, né? E, enfim, de uma maneira geral, né, permanecer em cárcere até que as coisas melhorassem, né? Até que o governo decidisse se essa pessoa podia ser liberada ou não. Essa questão da Lei de Segurança Nacional ela vai ser ainda mais resgatada durante a ditadura, né, de 64 a 85, né, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Ainda na questão dessa propaganda anticomunista, né, que o Getúlio promoveu junto, né, com o seu aparelho estatal, vai então surgir, circular pelo Brasil, principalmente entre os quartéis, né, quer falar, mano? Vi que tu faz. Não, tá. Vai surgir o chamado Plano Cohen, que era, na verdade, um plano comunista. Dizendo de maneira geral o que era esse Plano Cohen, né? Era um pedaço de papel onde tinha ideias e planos de autoria, né, de tendência comunista para se fazer um golpe sobre o governo de Vargas. Porém, esse plano, todo esse papel, todo esse documento que circulou e foi lido em rádio na hora do Brasil, né? Esse documento era falso, ele foi forjado pelo Vargas, né? Talvez não pelo Vargas em si como pessoa, né? Mas com o mando de Vargas, com
o apoio de Vargas, foi criado, forjado esse documento chamado Plano Cohen, né, e teve, então, muita ajuda, né, do movimento integralista, né, para, então, causar mais pânico na população, né, nas elites, na população geral, na massa geral, sobre o comunismo, e para se precaver, né, isso tudo foi muito bem arquitetado. Foi lançado esse plano, foi muito divulgado esse plano Cohen, para a população ficar com medo, as elites ficarem com medo, e Getúlio, então, poder colocar o país em estado de sítio, né, em estado de guerra, e a partir desse estado de guerra se fecha o Congresso, né, se dissolui o Congresso, e mais uma vez Getúlio Vargas vai dizer que não vão haver eleições, que ele vai ficar no poder e vai, a partir desse momento, instituir um novo governo, que vai se chamar, então, o Estado Novo. E nesse Estado Novo, então, novas questões vão surgir e várias questões vão ser reforçadas. Várias questões do governo Vargas vão ser reforçadas. Próximo slide. Deixa eu fazer um parênteses rapidão, que eu lembrei de uma coisa aqui agora. Esses dias eu estava lendo uma matéria que um historiador brasileiro acabou caindo num arquivo da Polônia, sei lá, de algum país que era território da União Soviética, e ele achou documentos falando sobre espiões que estavam no Brasil nessa época e que estavam analisando, assim, os políticos e etc. Então, pode ser um argumento falar assim, não era tão insignificante assim a intentona, porque tinha a União Soviética e podia ser um perigo e não sei o quê. Mas nos próprios documentos deles, aparece que eles tinham só alguns espiões que estavam aqui analisando a situação, tipo, não tinha a menor intenção de acontecer uma revolução no Brasil ou qualquer coisa do gênero, sabe? Então, imagina para o Vargas ter a necessidade de criar um documento para justificar as ações dele, é porque tinha uma ideologia dele mesmo por trás muito maior do que ele estava dizendo que tinha, né? Exatamente. Meio que tem até um ditado ou um pensamento popular, enfim, dessa questão de apontar algo que fez, mas para ti se ficar de boa, tu aponta no outro que tu fez, como se a outra pessoa faz. É algo meio como quando você é criança, né? Quem tem irmão principalmente sabe, quando é irmão de idade aproximada, de fazer alguma coisa e botar a culpa no irmão. Mas não é filha única, tadinha. Mas voltando então no Estado Novo, aplicando então esse novo golpe sobre ele mesmo, né, Getúlio então vai aplicar e vai chamar, né, de um novo Estado, né, esse Estado novo onde ele governaria através de uma nova política que só reforçaria as ideias que já tinham acontecido antes, né. Ele vai então implantar essa nova ditadura, né, continuando e reforçando cada vez mais essa ideia de centralismo nacional, né, essa ideia de centralização do poder, vai mandar novamente interventores nos governos dos estados, né? Os governadores vão cair e quem vai assumir os cargos de governadores nos estados novamente vão ser interventores nomeados pelo governo Vargas, né? Por Getúlio Vargas. Getúlio então vai criar uma nova constituição. A de 34 vai ser anulada e em 37, né, no mesmo ano ainda no finalzinho de 37, né, logo após ter colocado o Estado Novo, ele vai criar uma nova constituição. Gente, tanto aqui ó, onde está a nova Constituição, quanto nos slides anterior, tá o link. Se vocês clicarem no PDF, vai abrir o link para essa Constituição que a gente está falando, que está também no site lá do governo. Tudo na íntegra para vocês verem. Vai criar essa nova Constituição, que daí dessa vez vai ser mais tendenciosa para o fascismo que estava em voga, né, nesse momento. Né? Se a Constituição de 34 não tinha tantas ideias do fascismo ainda, porque foi criada sobre o viés de uma Alemanha pré-nazista, agora ela foi criada num viés de uma Alemanha já nazista, né, de uma Itália também já fortemente fascista. E, né, como a gente viu, toda a questão com a Olga, né, o diálogo com esses governos já existia com o Getúlio. E nessa Constituição, né, ela vai receber o apelido de polaca, porque ela vai ser muito, muito parecida, semelhante, né, com a Constituição da Polônia, que estava vivendo, né, num estado fascista, junto com a Itália, junto com a Turquia e outros países. A gente vai ver nessa nova Constituição, então, um aumento, né, do que o Poder Executivo poderia fazer, né, a gente vê então o Poder Executivo no topo da pirâmide do poder, quando não deveria estar, deveria ser só uma linha entre os três poderes, né, segundo as linhas de Montesquieu.
Poder Legislativo vai, nesse momento, ainda estar ah, ah, de lado, né? Não vai estar ativo nesse momento o Poder Legislativo. Também, então, a gente vai ver nessa nova Constituição uma permissão em lei para a repressão acontecer, né, sobre qualquer pessoa, qualquer oposição que houver contra o Estado Novo, né, contra Getúlio Vargas. E nessa Constituição vai estar também escrito na Constituição, né, em lei, a ilegalidade de partidos políticos existirem, né? Então não vai existir partidos políticos nesse momento. Inclusive grupos políticos que não eram denominados como partidos, né? Como a própria ação integralista. Então, a ação integralista, né, que há poucos meses ali antes dessa nova Constituição ajudou o Getúlio a construir o Plano Cohen, a divulgar o Plano Cohen, né, que foi a principal arma do golpe. Agora, os integralistas também estão proibidos de pertencerem a esse grupo chamado Ação Integralista Brasileira, né? E isso não vai ser algo que vai ser satisfatório para eles, né? Eles, então, que apoiaram o golpe, né, do Estado Novo, não vão estar contentes e vão, então, formar uma intentona integralista, né, em maio de 38, né, um pouco após a proclamação desse novo Estado Novo. Vai ser um movimento um pouco parecido, né, com a intentona comunista, mas sem o apoio militar, né, vai ser só o grupo de armados, né, civis armados, né, quase uma milícia, que vão tentar um golpe lá, mas vai ser extremamente falho. As forças armadas da nação vão dissipar isso logo, logo, logo. Não vai durar dias essa intentona. Vai também é uma característica do Estado Novo, né? Então é uma das principais características do Estado Novo essa criação do DIP, né? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Em 39, que vai ser responsável então pela censura de toda e qualquer oposição ao governo, né? Então, os jornais, literatura, universidades, tudo isso eram bastante vigiados, né? Semelhante como foi na ditadura de 64 a 85, né? Esse departamento continua em pleno vapor, né? Durante a nossa última ditadura. Mas esse departamento também vai ser muito responsável por uma característica muito importante desse momento do governo de Getúlio Vargas, né? E que é uma característica muito marcante, né? Dos governos populistas, que Getúlio Vargas, apesar de ser um ditador, ele é considerado um governador, um líder populista, né, pelo apelo das massas que ele possui. Mas isso é algo que a gente vai ver mais para frente. Nessa exaltação à figura de Vargas, né, a gente vai ver então várias e várias campanhas de como Getúlio era um líder bom, como Getúlio era amigo dos trabalhadores, toda essa noção que a gente conhece muito hoje, né, de Getúlio, pai dos trabalhadores, o pai dos pobres, coisas e tal. Foi esse departamento que auxiliou essa campanha, né, massiva, assim, na rádio, em jornais, em imprensa, enfim. No próximo slide tem umas imagenzinhas, ó. Essas imagenzinhas de Getúlio com as criancinhas e sendo um bom líder. A questão do 1º de maio, né, era o maior evento durante os governos de Getúlio Vargas, o maior evento do Brasil, mais que Natal, podemos assim dizer, era o 1º de maio, né, era o dia que o trabalhador ia para as ruas, manifestava o seu apoio a Getúlio, mas manifestava algumas reivindicações que poderiam ser ou não escutadas pelo Getúlio, algumas foram, né, com certeza. Enfim, era um evento muito grandioso. Pode falar. E algumas vezes ele até deixava para aprovar medidas favoráveis aos trabalhadores no 1º de maio para ter mais um motivo para comemorar, né? De fazer estrategicamente isso. A CLT, que a gente vai ver logo, daqui a pouquinho nos slides, né, foi criada num dia 1º de maio. Deixa eu voltar o slide aqui. E só mais um detalhe interessante sobre essa Constituição. Ela é uma das constituições do Brasil que prevê a pena de morte, né? Só que tem toda uma questão, porque as pessoas eram mortas na tortura. Só que o que a Constituição previa é que houvesse um julgamento em caso o julgamento fosse favorável à pena de morte, aí sim ela seria executada. Só que a gente sabe que não era o caso, as pessoas morriam na clandestinidade, nos porões da ditadura, sendo torturadas, como vai ser depois na ditadura militar, né? Exatamente. Rapidamente, ainda sobre a questão do Departamento de Imprensa e Propaganda, né?
houve também um investimento bastante forte nas questões de símbolos culturais nacionais, né? E aqui a gente vê então o samba, que não é de origem burguesa, né? Que não é de origem branca, né? Mas vai ser apropriado por essa elite, né? Que Vargas representava e que para quem ele discursava. O samba vai se tornar então como um dos maiores símbolos nacionais, né? E ele foge do eixo Rio de Janeiro e vai para todo o país essa grande promoção, né? Do samba, mas né, samba cantado por pessoas brancas, em sua maioria, né? Também começa a ter um pequeno espaço para mulheres artistas, né? Nesse período, mulheres ocupando esse espaço mais público, né? A gente sabe na história das mulheres, de maneira geral, o quanto no próprio início do século XX as mulheres eram muito colocadas apenas no recinto particular, né? Em casas, etc. Enfim. Nessa fase, então, a outra questão vai ser a questão da promoção do samba como uma cultura forte nacional. Tá, ainda então sobre o Estado Novo, a gente vai ver uma interferência ainda maior, né, nos sindicatos, né, que já eram, né, como a gente viu na aula de terça-feira, os sindicatos estavam sobre domínio, sobre interferência do Estado. E também na questão da repressão vai ser muito forte com os opositores, e a gente vai ver então a figura desse chefe de polícia chamado Flinto Miller, né, é conhecido, né, existe uma vasta historiografia que discute sobre isso como um dos principais, ou se não o maior torturador que o Brasil já teve, né? E como a Manu falou, a Constituição permitia que houvesse, então, essa forma de saber informações, enfim, de coleta, de investigações policiais, enfim, era permitido que houvesse tortura, e Filinto Miller, né, foi conhecido como criar diversas táticas de tortura que vão ser que vão influenciar, né? Já existia muita tortura durante esse período do governo Vargas, mas vão ser ainda mais aprofundadas as ideias de novos tipos de tortura, etc., durante o período da ditadura militar, né? Onde Filinto Miller esteve sim envolvido, né? Mas ele morre, acho que um pouquinho antes do final da ditadura, não me recordo agora. Coloquei aqui a fotinho dele para vocês verem, né? Que eu acho importante dar o rosto aos bois e saber, né, reconhecer como, enfim. E aqui tem um livro, né, quem se interessar mais, né, O Homem Mais Perigoso do País, que é um livro que fala da biografia dele, né, que é bem, eu já ouvi falar muito bem desse livro. Tá, estamos quase acabando o Estado Novo. Vai haver então falando no sentido, uma perspectiva mais econômica agora, durante o Estado Novo, então vai haver uma forte incentivo da industrialização brasileira, né? A gente viu na aula passada também como Vargas tinha tendência através da própria questão da Constituição de 34, enfim, e a própria questão das leis trabalhistas, né? De fomentar de industrializar de fato o Brasil, né? Que até então, antes do Vargas, era a maior fonte de renda do país era na questão agro, né? De agropecuária, o café, enfim. Agora com a industrialização, né, a proposta para se levar mais industrialização ao Brasil era então uma intervenção estatal, né? Então vai ser criado diversos estatais que vão auxiliar, né, principalmente no que a gente chama de indústria de base, né? Onde vamos chamá-las de indústrias, né? Indústrias base muito necessárias para que outras indústrias mais desenvolvidas surjam, né? E essas indústrias, né, que vão ser criadas a partir do Estado, né, a partir do governo, então o Getúlio, o Estado em si que vai governar essas indústrias, vão começar a ser criadas para poder outras indústrias mais elaboradas seguirem então. A gente vai então a Vale do Rio Doce, né, que é uma indústria de minério, né, que vai surgir nesse período e existe até hoje, que não é mais estatal, hoje ela é privatizada. A siderúrgica de Volta Redonda, né, uma questão mais de tratamento desses minérios, né, a siderurgia é mais se a Vale ia lá na mina, tirava a siderurgia, trazia esse minério para ficar mais utilizável, né, na construção civil, enfim, qualquer fator que seja necessário, ferro e minérios em geral. Não sou engenheiro para falar muito sobre. Vai também criar nesse momento a Companhia de Siderurgia Nacional, né? Existia a Siderurgia de Volta Redonda no Rio de Janeiro, existia então a Companhia de Siderurgia Nacional, né? Que era algo mais amplo. E a fábrica de motores também vai surgir nesse período do Getúlio Vargas. Essas 4 aqui em cima que estão nesse lado aqui são companhias estatais. Também vai ser criado nesse mesmo... Bruno, Pode falar. rapidão.
A Vale ainda tem ações que pertencem ao Estado, mas ela Hum, foi, para a gente se interessar. Esse período da. Gente, eu tô empolgada porque eu adoro esse período, tá? E o próximo seguinte também, porque ele tem muito a ver com as coisas que a gente vive hoje, né? E é importante a gente entender isso. Porque a Vale foi uma baita de uma estatal muito rica que foi vendida a preço de banana pelo Fernando Henrique Cardoso nos anos 90. Se vocês pesquisarem na internet sobre isso, vocês vão poder ler um pouco mais do quanto que foi escandaloso o processo de venda da Vale. E a Vale está intimamente ligada com as questões de Brumadinho, de Mariana. nossa, Então, então, vamos dar uma olhada sobre privatização dessas estatais criadas pelos Vargas e quanto que esse processo de privatização precarizou, né, os serviços que elas oferecem, enfim, quanto que elas estão lavando a mão. Inclusive, essa semana saiu um acordão do governo de Minas Gerais não, mentira, na Inglaterra. Então, pelo jeito, eles vão se safar das questões. Mas é bem interessante. não sabia disso, nossa. Nesse momento também vai ser criado, então, com esse caráter, né, de industrializar o país, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, um outro órgão que existe até hoje, que cuida dessa questão mais de contagem demográfica, estudos estatísticos para a criação de políticas públicas, né? É uma área realmente bem mais de estudos do governo, né? Mas que tem essa questão de estatística mesmo, de levantar informação para se promover políticas públicas, sejam elas tendências mais para a esquerda, mais para a direita, né? Mas são políticas públicas. Sejam elas para a burguesia ou para a classe operária, são políticas públicas, né? Porque a burguesia, infelizmente, ainda faz parte do público. Vai ser criado nesse momento o Conselho Nacional do Petróleo, né? A gente sabe que o petróleo, principalmente com a questão da Revolução Industrial, né, se torna uma das principais matérias-primas do mundo, desse mundo de industrialização, né? E logo em seguida vai ser esse o Conselho Nacional do Petróleo, né, que a gente vai ver acho que na aula mais da semana que vem, que vai haver a criação da Petrobras, né, uma empresa, então, que se a Vale era uma empresa estatal que era responsável por a extração de minérios, a Petrobras é uma empresa estatal para a extração de petróleo, né? E minério e petróleo, né, são matérias-primas extremamente caras, extremamente ricas, né, para uma nação, para um país, enfim. Também nesse momento vai ser criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, né, justamente também com essa intenção de industrialização do país, de levar energia elétrica para todos os cantos do país, enfim. Porque não, né, não existe indústria, principalmente indústria moderna, sem energia elétrica. Então, agora, num sentido mais político, né, do Estado Novo, voltando, né, para esse sentido mais político, a gente vai ver, então, a questão da guerra, né. No início da guerra, como a gente viu, né, ou mesmo antes da guerra ser certamente dita, existe decretada, Vargas conversava, dialogava tanto com os governos nazifascistas da Europa, né, Mussolini, Hitler e outros, quanto com a galera dos aliados, né, Inglaterra, a França, principalmente Estados Unidos. E eles vão então, mas vai chegar um momento, né, que eles vão ser obrigados a tomar uma posição. A gente vai chegar nesse momento logo em seguida. Vão haver, então, durante esse período ainda já de guerra, né, empréstimos que vão vir principalmente dos Estados Unidos, que vão auxiliar, né, nessa construção dessas empresas que a gente viu aqui antes, né? Isso tudo, Vale, Siderúrgica, tudo isso aqui precisa de dinheiro para fazer, porque foram grandes empresas construídas, né? E, enfim, e boa parte desse dinheiro o Brasil não tinha e obteve empréstimos internacionais, e principalmente empréstimos dos Estados Unidos. Outra questão também muito alinhada que vai auxiliar ao qual posicionamento o Brasil vai tomar, né, durante a guerra, vai ser a política da boa vizinhança, né, que o presidente Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos naquele momento, vai, né, implantar sobre todos os países da América, né, América do Sul, América Central, América do Norte, com essa questão de ser uma América única, eu botei pan-africanismo aqui, mas não é pan-africanismo. É pan-americanismo, gente. Nossa, que burro. Porque pan-africanismo é outra coisa. Mas também tem essa questão de união, mas enfim, depois eu corrijo.
um pan-americanismo onde todos os países americanos eram todos amigos, tudo tinham os mesmos ideais, mas claro, tudo encabeçado pelos Estados Unidos, que tinha a ideia principal deles de explorar, né, essas nações americanas que eram e são, né, bastante ricas em diversos fatores. E essa política da boa vizinhança com o Roosevelt, né, vai então acabar reforçando ainda mais a tendência do Brasil se aproximar do lado dos aliados, né, sendo contra o eixo, né, aliados, eixo, né, os dois grupos rivais da Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 42, então, o Brasil já tão próximo já com os Estados Unidos, né, Hitler não vai gostar dessas aproximações, né, porque tudo isso que a gente está discutindo, isso também era discutido no momento, né, os jornais falavam sobre isso, né, então com certeza Hitler devia saber, os jornais alemães deviam publicar sobre essas aproximações, né, do Brasil, que um país grande e significativo para o período também, tinha com os Estados Unidos, né, Hitler então vai vai naufragar, né, navios brasileiros na costa aqui atlântica, em janeiro de 42, e apenas em agosto de 42, né, 6 meses depois, que Vargas vai decretar oficialmente guerra contra a Alemanha, contra os países que se denominam como o eixo, né? Então, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial somente em 42, né? 3 anos depois do início da guerra. E vai acabar enviando, então, aproximadamente 25 mil soldados, né? Que vão representar a Força Expedicionária Brasileira, né? Expedição e ir até lá, que vão ser reconhecidos principalmente pela campanha, né, de Monte Castelo, desculpa, na Itália. Enfim, vocês devem ter visto um pouco sobre a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na aula da Segunda Guerra Mundial, e vale a pena também pesquisar um pouquinho sobre isso, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial na internet. Com isso, né, com essa questão da aproximação do Brasil com os Estados Unidos, a entrada do Brasil contra o eixo, né, que era formado pelo nazifascismo e que eram então governos autoritários, maioria ditatoriais, né, fazia com que o Brasil, que era um governo ditatorial, né, o Vargas nos Estados Unidos era um governo ditatorial, se ficasse contradito, né, porque ele apoiava a derrota dessas ditaduras, mas ele era uma ditadura. Ele tinha seus parceiros que eram Estados Unidos, Inglaterra, França, e que, dos males ou não, eram democracias, né? Mas com seus inúmeros asteriscos. Então, ficava meio ruim essa imagem do Brasil estar numa ditadura e estar lutando contra ditaduras, né? Isso vai, então, piorar ainda mais quando a guerra acaba e o eixo é derrotado, né? E o Brasil, então, como um país muito grande ainda no globo, muito de presença muito marcante na política internacional, está vivendo sobre uma ditadura. Isso não vai ser bom e a oposição vai usar ainda mais desse fato, né? Então vão começar a surgir manifestos, né? Um dos principais vai ser o Manifesto dos Mineiros contra o Vargas, onde um grupo de intelectuais e liberais mineiros, né, uma alta burguesia mineira, aliada com a Ordem dos Advogados do Brasil, vão criar um manifesto, né, uma carta enorme, enfim, dizendo o porquê que são contra o governo do Vargas, né, e o porquê que esse governo deveria ser finalizado e novas eleições deveriam ser decretadas, enfim. Vão ocorrer também protestos da UNE, né, a União Nacional Estudantil, que foi criada em 37, e vão se intensificar ainda mais, né, com a derrota da Alemanha na guerra e a questão do Brasil iniciar numa ditadura. Então vão ser fortalecidos inúmeros protestos da UNE e da população civil, né, contrária ao Vargas. Nesse momento, então, de extrema oposição, né, ao governo, Vargas, então, vai acabar criando uma das principais criações dele, que é a consolidação das leis trabalhistas, né, o que a gente chama de CLT, que é um documento, né, que vai ser anexado à Constituição, onde vão aumentar ainda mais aquelas questões trabalhistas que já estavam na Constituição de 34, né. E vai ser nesse momento que vai ser criada a mais queridinha de todas do Getúlio, os feitos mais queridinhos do Getúlio, né, que é a carteira de trabalho, que é um documento, né, por assim dizer, que que dava muita segurança para o trabalhador, né? Porque com esse documento ele conseguia ter todo o controle das questões das férias, as questões de salário, se o patrão não pagava e como estava assinado na carteira pelo patrão que ele deveria pagar
aquele salário pro empregado. Então, se o patrão pagava, o trabalhador podia usar a carteira de trabalho como um documento, né, mostrando, olha, eu estou em regime empregatício, eu estou contratado, e ele não quer me pagar. Então, daí, a partir desse momento que se colocava, então, processos trabalhistas, etc. Mas isso é só uma das funções, né, da carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho tem número, é um documento extremamente importante, né, para a população trabalhadora. E é com a CLT, né, com esse documento, a CLT de 43, que os trabalhadores conseguem ter, então, mais segurança, né, nos seus contratos trabalhistas e etc. Também vão ser reforçadas outras questões, né, como o salário mínimo e etc. A questão dos... Eu me esqueci agora que... A questão do emprego de crianças, essa CLT, que as crianças acabam estão sendo proibidas de trabalhar, né, e, enfim, as empresas acabam sendo proibidas de contratarem serviço infantil. Vargas lança essa... Pode falar. Tem os direitos das mulheres trabalhadoras também, que são importantes, né? Licença maternidade, salário maternidade. Exatamente. É com essa CLT que se cria essa questão da licença, né? Direito à aposentadoria. O direito à aposentadoria é agora o direito à aposentadoria que é criado. Antes era só a questão das férias remuneradas que foi criado. Agora com a CLT também tem direito à aposentadoria, né? Que é a questão da previdência social. Eu até esqueci o que eu ia falar agora, deixa eu ver. 15 minutinhos, estamos correndo. Vou correr agora, desculpa, mano. Tá, lembrei o que eu queria falar. É que Getúlio, então, fez essa questão da CLT justamente com esse momento, né, que estava de extrema oposição, né, de diversas camadas da sociedade se opondo, né, ao seu governo. Então, reconhecendo cada vez mais o aumento dessa oposição, Getúlio, então, vai permitir constitucionalmente, né, ele vai lá na Constituição, vai modificar e vai retirar aquela seção que proibia partidos políticos e vai colocar agora é permitido partidos políticos, né, e vão ser criados, então, alguns partidos políticos, né, como a gente vai ver, a Manu vai falar um pouquinho melhor deles depois, mas a gente vai ver o nascimento do PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ser criado principalmente pelos mais próximos de Getúlio Vargas, né, e vão apoiar o governo do Vargas, vai ter essa tendência mais sindicalista. O PSD, que vai ser criado também por pessoas que trabalhavam no governo do Vargas, né, e que então eram pró-Vargas. A UDN, que então vai ser uma grande junção de todas as oposições a nível nacional que existiam contra o Vargas, né, vai ser de tendência extremamente liberal, né, mais burguesa, então de oposição a Vargas, e o PCB, que era um partido que estava ilegal, né, contra o comunismo, vai voltar então a ser legalizado, né, durante esse processo dessa oposição crescendo contra o Vargas. Em maio de 45, Vargas lança, né, junto com o Departamento de Propaganda, o movimento queremista, que é um movimento então, que pregava para a sociedade, principalmente para a sociedade, para a massa trabalhadora, apoiar o governo de Getúlio Vargas e dizer que queria que o Getúlio Vargas continuasse no poder, né? Essa questão do queremista é de queremos Getúlio. E vai se aproveitar então dos efeitos da CLT, né? A sociedade trabalhadora bastante empolgada com os benefícios da CLT, eles vão acabar aderindo a esse movimento do queremismo, né? Boa parte da sociedade trabalhadora. Os militares que já não estavam muito contentes com Getúlio, já não estavam tão próximos de Getúlio, vão se separar ainda mais de Getúlio, né, durante esse momento do movimento cremista e dessa questão do crescimento da oposição. E então, em outubro de 45, dois líderes militares, né, o Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, né, vocês vão ver mais sobre o Dutra daqui a pouquinho. Esses dois líderes militares vão, então, liderar, né, estão temendo, já que Getúlio já estava preparando, com essa questão do movimento queremista, né, já estava preparando um novo golpe, né, já trazendo a sociedade de novo para o lado dele, para poder a sociedade aprovar o golpe, né, porque sempre a sociedade acaba aprovando o golpe, nos golpes anteriores, pelo menos, porque Vargas ainda era uma figura carismática, né, toda a questão do populismo. E temendo, então, que Vargas assumisse decretasse um novo golpe, eles vão promover, então, um golpe sobre o Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas, então, vai ser deposto, né, do cargo de presidente da República em outubro de 45, né, pondo fim ao Estado Novo. Vão surgir, daí vão ser pedidas novas eleições, que a gente vai ver essas novas eleições agora com a Manu no próximo slides.
Aqui está uma fotinha, né, da população, né, do movimento cremista, né, dizendo queremos Getúlio, porque ele nos deu a aposentadoria ali, como a Manu falou. Aqui, Getúlio, ali atrás. Getúlio, candidato dos operários. Toda essa questão, né, do Getúlio ser um amigo, né, do povo trabalhador. E acabou, agora eu vou colocar o slide da República. E agora é contigo, Manu. Vocês têm alguma dúvida, gente? Estão vivos? Estão respirando? Estão dormindo? Estão muito quietos. Nem responderam. Nem digitaram, nem tchum. Só eu acho que eles são presentes, sim. Ninguém saiu da aula, então. Quer dizer, acho que uma pessoa saiu da aula só. Não, acho que sem dúvidas. Foi uma boa resposta, Maria. Obrigada. Então, gente, agora a gente vai falar nesses minutos aí que nos restam. Depois, terça-feira, a gente vai terminar esse período que é conhecido como República Populista, né? Que ele vai de 46 a 64. Que é... Depois eu vou falar melhor dessa datação, mas só para falar um pouquinho dessas fotos que estão aqui nesse primeiro slide, então, ali a gente tem uma figura na foto acima, né, muito peculiar, que é o Jânio Quadros, que fez uma campanha presidencial falando que ia varrer a corrupção do Brasil. Então, tinha a música Varre, Varre, Vassourinha, tá ele ali, acho que ele é o que tá de lado, de perfil, e um apoiador segurando uma vassoura, que era o símbolo da campanha dele, que também vai ter uma ligação com a campanha do Collor depois, muitos anos para vocês verem como essas coisas, né, dialogam, como esses símbolos sempre voltam na história do Brasil. Espero que vocês estejam percebendo essas coisas também. E aí uma foto de um protesto, né, o Brasil não será uma nova Cuba, que em 59 a gente vai ter a Revolução Cubana, né, que vai assombrar muitos políticos do Brasil. Se eles já tinham medo, inventavam um plano, documento e coisa para se defender dos comunistas, agora tendo um país vivendo sobre um regime socialista, né, na América Latina, que peitou uma ilha de nada, peitou os Estados Unidos, imagina o medo que esse povo tava dos comunistas, né. Então, é uma coisa que vai ser bem presente nesse período também. Já era antes, agora muito mais. Pode passar, Bruno. Então, a República Populista é um período que ficou marcado por ser uma democracia estabelecida entre dois períodos ditatoriais, que é o Estado Novo do Vargas, que a gente acabou de ver com o Bruno, e a ditadura militar, que vai começar com o golpe lá em 64, que vocês vão ver na semana que vem. É um período marcado por um grande crescimento econômico, industrial, uma rápida urbanização também. O Brasil era muito rural antes disso. Se não me engano, 80% da população vivia no campo, imagina. Uma porcentagem que a gente não consegue nem imaginar hoje, né? E as desigualdades sociais também aumentaram muito. Isso é uma marca muito forte desse período. É uma democracia porque aconteceram 4 eleições aos trancos e barrancos, em meios a golpes, assassinatos, tentativas de golpes, golpes preventivos, suicídios, homicídios, suicídios. Suicídios, exatamente. Enfim, 4 eleições aconteceram, 45, 50, 55, 60, reparem que era de 5 em 5 anos, é diferente do modelo que a gente tem hoje. E uma questão muito importante que define esse período, que o Bruno já tocou um pouco nesse ponto, que em 45 o Vargas estabelece um ato adicional que ele vai permitir a volta dos partidos políticos, né? Isso é bem importante, porque como é que tu vai ter democracia se tu não tem partidos que estão ali para discutir ideias diferentes? Essa é a ideia da democracia, né? Então, esses partidos começam a se formar com ideologias distintas, pensando já na eleição lá que vai acontecer nesse mesmo ano de 45, né? Pode passar, Bruno.
Aqui só para a gente entender um pouquinho esses partidos, o Bruno já falou, mas só para aprofundar um pouquinho mais, para relembrar também, porque eles vão ser bem importantes agora. A gente tem o PTB está nativo até hoje, né? O PTB fundado pelo Getúlio Vargas. Vocês percebam a genialidade do Getúlio, né? Quando ele via que ele ia cair, ele ia lá, concedia o que as pessoas estavam pedindo, mas ele dava um jeito de continuar, né? Queriam tirar ele, ele ia lá e criava uma campanha para o povo dizer que queria ele. Se tinha que voltar com o partido, então ele ia lá e criava um partido para ele poder estar ali manipulando e estando no jogo político ainda. O PTB, no seu princípio, né, ele tinha pautas mais aliadas à esquerda política, que considerava muito essa questão dos trabalhadores, a defesa da CLT, enfim. E uma figura que vai se destacar muito no PTB é o João Goulart, que vai ser bem importante nesse período, né? Que vai ser ministro depois do Getúlio, quando ele for eleito presidente, uma figura muito importante da história do Brasil. Depois nós temos a União Democrática Nacional, a UDN, que é um partido liberal, conservador, antigetulista, anticomunista e muito pautado pelo moralismo. E o principal representante é o Carlos Lacerda, que é uma figura que vai aparecer muito agora, que vai ser crucial para o desenrolar dos fatos que vão se dar agora nessa próxima década que nós vamos ver. O Carlos Lacerda era um jornalista, por isso ele tinha uma coluna, né, no jornal. Era um cara que estava sempre na mídia, expondo a sua opinião, né, ele tinha um espaço nesse campo político, né, que estava se desenvolvendo, super importante, então era alguém que influenciava a opinião pública. Ele vira político depois ainda, né? Sim, sim. Inclusive tem muitas reviravoltas, né, com o Carlos Lacerda depois, lá na época da ditadura, ele vai se aliar com o Prestes. O cara que era anticomunista vai se juntar com o comunista, para vocês verem que loucura que é essa política desse país, né? Continua sendo. Então, esse é o partido do Carlos Lacerda. E também do Jânio Quadros, que a gente vai ver logo em breve, que é um cara uma figura muito peculiar da história do Brasil, que resume bem essa questão do moralismo que a gente já vai falar. E aí a gente tem o Partido Social Democrático, o PSD, foi o maior partido organizado durante a República Populista, e teve o Juscelino Kubitschek, o nosso famoso JK, como um representante político maior, mas era um partido que tinha uma expressão bem grande, que teve uma expressão bem grande nessas eleições desse período. Assim como o Bruno falou, tem outros partidos que disputavam, né, que disputaram as eleições nesse período, Partido Social Progressista, Partido Democrata Cristão e o Partido Comunista, que fica nesse legalidade, mas ele está sempre ali, ele nunca deixa, ele pode até estar ilegal, mas ele nunca deixa de existir, né? A ideia está sempre ali, por mais que ela não tome uma expressão maior nas eleições. E existe até hoje, né, gente? E só fazendo um breve, 2 segundos só, para ver como a gente também não vive numa democracia ao pé da letra. Não sei se vocês acompanharam as últimas eleições, mas teve em algum município, não me lembro que estado, que teve um candidato a vereador do partido do PCB, que é um partido que, infelizmente, hoje não possui muita atividade, não possui atividade, possui atividade, mas não possui muita força, muita representação nas câmaras, muita expressão política, né? Seja na mídia, seja de fato nas câmaras legislativas. Mas teve um candidato a vereador que teve quase 2.000 votos no município, mas ele não foi eleito por conta do sistema eleitoral que a gente vive, onde é mais partidário e o partido do PCB, enfim, não conseguiu ter o número X para poder se ter no mínimo uma cadeira na Câmara de Vereança lá do município em questão. E, em compensação, uma pessoa que era candidata a vereadora que não teve nenhum voto, a mulher estava de fato lá no site do TSE, 0 votos, estava de suplente
Então ela pode ser vereadora se a pessoa que ela está de Uhum. suplente deixar de ser. Enquanto o cara que recebeu 2.000 votos não pôde ser vereador por conta da questão de democracia, né, que a gente vive, que não é tão democrática. Mas tem o caso da a vereadora mais votada de Santa Maria, do PSOL, fez mais de 3 mil votos, também não vai assumir É, por agora causa dessa nessa? questão, Eu não vi nessa isso, eleição, nossa, por causa dessa questão, partidária. o coeficiente, eu acho que é eleitoral que eles chamam. Mas, Uhum. assim, por mais que ele seja um sistema injusto, ele também considera o que a maioria quer, né? Se um partido faz muitos votos, então, de certa forma, é justo que ele tenha mais representantes, porque ele alcançou um número maior de pessoas. É um sistema bem complexo, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas, Exatamente. enfim. Então, tem a Constituição de 46, né, uma nova Constituição, que ela vai ser elaborada e promulgada logo depois da posse do primeiro presidente, que foi o Eurico Gaspar Dutra, que o Bruno acabou de falar. Mais uma Constituição, né, para o Brasil. Essa Constituição ela foi super importante porque ela restabeleceu os direitos que haviam sido suspensos no Estado Novo, né, e possibilitou ampliação da quantidade de eleitores. Ela abriu para mais sujeitos, né? Só que mesmo assim, ela excluiu todos os analfabetos, ou seja, a pessoa que não sabe ler e escrever, ela não pode votar. Então percebam, né, como a gente tem avanços e retrocessos. Mulheres podem votar desde 34, mas desde que sejam alfabetizadas. E E uma emancipadas. questão e emancipar. Não, acho que emancipadas Aqui eu acho que aqui não. já cai, eu acho, emancipada. Mas em Acho que cai. 34 Uhum. tinha que ser emancipada, em 34. Pois é. E aqui uma questão que até é meu tema de pesquisa, né? Que é sobre os direitos dos trabalhadores rurais. Como a gente estava falando antes, a CLT, ela previu. Eu tenho que puxar o assado pro meu lado, né, Bruno? Fazer o quê? Desculpa, Eu gente. apoio, eu apoio. Mas é interessante a gente pensar, porque poucas vezes a gente fala em trabalhadores, logo vem aquele trabalhador de fábrica no nosso imaginário, né? E poucas Com vezes a gente alicate na pensa, mão, martelo. o sei lá, o metalúrgico, né? Essa pessoa, a gente tem essa Capacete, imagem, capacete de proteção na cabeça. um macacão, sei lá. E a gente esquece do trabalhador rural, né? O trabalhador rural tem todo um contexto completamente diferente. O trabalhador rural não recebe salário por mês. O trabalhador rural depende da safra que ele faz, dependendo da cultura que ele cultiva, se é milho, se é soja, se é trigo, se é uva, são frutas, ele vai ter ali uma renda anual, 2 rendas por ano que tem que durar o ano inteiro. Então, muitas vezes não tem patrão, ou o patrão vai pagar uma vez só no final da safra, né? Então, tem uma série de singularidades na parte rural, e a CLT não pensou no trabalhador rural, ela foi feita para o trabalhador urbano. E essa Constituição de 46 continua não pensando no trabalhador rural. Então, a minha pesquisa, particularmente, é sobre os direitos das trabalhadoras rurais, das mulheres, que vão ser garantidos só lá em 88. As mulheres trabalhadoras rurais não tinham nem documento de identidade em 88, muito menos aposentadoria ou salário maternidade, nada disso. Então, é interessante a gente pensar por outro ponto de vista também, né? E considerando que, claro, nesse período houve uma urbanização, mas era a maior parte da população do Brasil. Então, também pensar o quanto que a historiografia tende a focar na parte urbana, esquece o rural, por mais que ela seja a maior parte da população nesse período, né? Então, acho que é isso. Deu já, né? Da palestra. Pode passar. É até 10h10, né? Vamos até 10h10, gente, pode ser? Não, a gente pode, não tem problema, podemos parar por aí, e aí mas vamos parar por aí, que aí a gente já entra no Dutra na próxima aula e vê todos os presidentes bem de boa. Vamos parar agora, no caso? Tá Tá. bom, né, gente? Só então. Vamos parar então. É só dizer o. Não sei se tu vai falar aqui agora, acho que não. Não, acho que tu não fala aqui. De como o Dutra chegou ao poder.
A gente pode falar na próxima aula. Tá, Sem pode ser problema. então. É isso, gente, então. Muita informação, né? É, muito, nossa. Certo, gente? Tem alguma dúvida? Puder Falem perguntar. agora ou nos chamem no WhatsApp depois. Não É, se calem para sempre, por favor. Não se tá calem bom. nunca. Exatamente. Então é isso, gente. Então, terça-feira que vem, né, a gente continua, temos mais 10 slides, mais ou menos, para ver. A gente consegue ver sim, que a gente vai ver, então, um pouco do Gaspar Dutra, né, que foi quem aplicou o golpe no Getúlio e depois chegou a ser eleito, né, ele foi eleito como presidente, depois Getúlio e depois, então, o que se segue nessa chamada República Populista. Certo, gente? Então, qualquer coisa nos mandem mensagens de dúvidas e é isso. Uhum. Tchau, gente. Beijo. Obrigada por Obrigado ficarem por conosco até assistirem. agora. Exato. É, Pela paciência. Tchau. beijos. Fiquem bem.